Você sabe qual é o percentual de tempo que um bom gestor ele investe em atividade de comunicação? Me conta aí, chuta, qual é o valor que você acha? 10%, 20%, 30%? Mas chuta alto. Porque o número do percentual do tempo que um gestor investe em atividade de comunicação é cerca de 90% do tempo dele. 90% do tempo dele tem que estar dedicado a direcionar o time, dedicado a fazer com que as pessoas entendam o que precisa ser feito. Porque um resultado, ele não surge do nada. Um resultado, ele parte de uma execução bem feita, e uma execução bem feita, ela parte de pessoas bem direcionadas. E aí eu te provoco, você anda falando demais e conversando de menos na sua empresa, ou você conversa demais e fala de menos? Me conta nos comentários qual é a tua visão. Anda falando muito e conversando menos, ou anda conversando mais e falando menos? E eu te convido a se inscrever no canal da Grande Mesa, um canal onde a gente fala de gestão de maneira simples, a gente fala de tecnologia, liderança e de tudo que faz uma empresa crescer de maneira sustentável. Então, me acompanhe até o final desse vídeo que eu vou te mostrar que você anda falando demais e conversando de menos. Um dos grandes desafios de toda e qualquer empresa é fazer com que a comunicação seja fluida, ainda mais num mundo onde nós somos altamente conectados e interrompidos o tempo todo, onde a nossa atenção ela está em 500 lugares ao mesmo tempo. Então, a gente já tem o desafio dessa nova cultura digital, essa hiperconexão que nós vivemos. Isso faz com que a gente diminua o foco e chegue à conclusão que estamos direcionando bem o nosso time. Então, é um desafio muito grande a comunicação em toda a empresa, porque a gente fala demais e conversa de menos. E qual é a diferença? Eu posso chegar num líder meu, eu posso chegar num liderado meu e simplesmente falar sobre um projeto. Falei, olha, acho que é importante a gente pensar nisso, nessa evolução, naquilo e naquilo outro. E eu acreditar que o simples falar sobre algo já foi suficiente para que ele entendesse o que de fato ele precisava fazer, sem que eu traga uma estrutura. E sabe qual é o pior? Muitas vezes essas falas elas são por WhatsApp, no meio de um monte de coisa que a gente está falando, a gente solta uma frase solta e acredita que aquilo tenha sido suficiente para que a pessoa entendesse de fato o que eu esperava que fosse feito. Então, hoje a comunicação no mundo corporativo, ela é caótica. Cada vez mais temos ferramentas de comunicação e cada vez menos estamos conversando sobre temas importantes para as empresas. Então, é um verdadeiro caos. Temos WhatsApp, temos ferramentas como Teams, Slack, Discord, soluções de tecnologia para tudo. Só que quando a gente olha para o cerne do problema, a gente não está dando atenção para aquilo que é importante, para aquilo que é prioridade. E a gente só está falando e conversando muito pouco. Então, a grande dificuldade que a gente tem hoje na comunicação corporativa é essa, assim como na nossa vida pessoal. A gente passa o tempo todo falando, pouco tempo discutindo, conversando, direcionando. E se eu passo pouco tempo falando, eu passo pouco tempo decidindo e realmente buscando o resultado de forma efetiva. Então, faz uma reflexão. Você anda falando demais e conversando de menos? Não existe uma receita de bolo para que você tenha uma boa comunicação. Eu não consigo elencar, olha, aqui você tem que fazer isso assim, porque é algo tão trivial, é algo tão corriqueiro que a gente precisa se policiar e principalmente trazer intenção e clareza para as nossas conversas. Então é muito importante isso. Se você tem uma reunião, a pauta tem que estar muito clara. Se você vai dar um feedback para um colaborador, deixe claro, a partir de agora eu vou te dar um feedback. Se você vai dar um direcionamento, deixe isso claro. Olha, a partir de agora isso é um direcionamento, isso precisa ser transformado num plano de ação. Então é muito importante que você tenha isso, clareza e intenção na comunicação. Porque se você tiver clareza e intenção, certamente você vai se comunicar muito bem. E é óbvio, não seja a pessoa dos textões e nem dos áudios longos, porque cada vez mais as pessoas têm menos tempo, cada vez mais as pessoas elas têm a questão do foco sendo impactada por diversas outras interrupções. Então é importante que você seja
breve, seja claro, seja na sua comunicação verbal, seja na sua comunicação escrita, e busque formalizar aquilo que precisa ser formalizado. Fez uma reunião, não precisa fazer uma ata, tipo ata anos 90, mas formalize os pontos que foram decididos. No final, repasse os pontos que precisam ser executados e quem são as pessoas responsáveis. Essas simples ações buscando intenção e clareza vai fazer com que você melhore de maneira muito significativa a comunicação com o seu time. E o líder, ele tem uma função primordial nisso tudo. Por quê? Ele precisa promover essa fluidez da comunicação, ele precisa eliminar ruídos de comunicação e precisa também eliminar os impedimentos para que uma boa comunicação ela possa acontecer. Então, o líder ele precisa se policiar para ver se ele realmente está conversando ou se ele está simplesmente falando. A liderança, ela tem um papel fundamental na comunicação da empresa, porque se ela se comunica de maneira muito clara, ela vai direcionar melhor os seus liderados. E se o liderado não traz uma comunicação muito clara, não traz clareza no que ele precisa, o líder precisa questionar e direcionar. Falar, me fala com outras palavras, eu não estou conseguindo te entender, não entendi onde você quer chegar, para que nesses questionamentos simples se busque a clareza necessária para que as decisões sejam tomadas, os direcionamentos sejam dados. Então, o papel do líder ele é fundamental para a fluidez da comunicação. É como se ele fosse uma cola que fizesse com que as partes elas sejam conectadas, mas sejam conectadas de uma maneira harmoniosa. Então, é sim responsabilidade do líder garantir uma comunicação fluida e eficiente dentro da empresa. E de maneira geral, o ponto mais importante quando a gente está olhando para a comunicação é, de novo, ter clareza que precisamos conversar mais, ter clareza que o olho no olho não pode ser substituído por um monte de mensagem no WhatsApp, por um monte de texto truncado ou áudios enormes que as pessoas ouvem na velocidade 2 e acabam absorvendo muito pouco. Então, o teu tempo é primordial e é importante. O tempo do teu liderado é primordial e é importante. Mas se vocês não investem tempo para fazer uma comunicação bem feita, um direcionamento bem feito, vocês vão ter que investir tempo para resolver problemas com retrabalho e problemas de cabeçadas que foram tomadas por falta de clareza. Então, decida o que é mais difícil. Você usar o seu tempo para direcionar e para trazer clareza e intencionalidade na sua comunicação, ou você investir o seu tempo para resolver problema e cabeçada do teu time por falta de um direcionamento claro. Aí é só uma questão de escolha. E me conta aí, como que tá a comunicação no seu time, na sua empresa? Se você está em dúvida, tem medo da resposta, ou você acha que a sua comunicação tá ok, compartilhe esse vídeo com o seu time e proponha uma discussão em cima do tema, porque com certeza oportunidades surgirão e isso vai fazer com que o seu resultado ele seja muito mais facilitado e com certeza a sua vida vai ficar muito mais simples. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal.